Bem-vindo, Rogério. Eu muito obrigada por teres aceito este convite de participar aqui nas Pref Talks. Esta é a segunda temporada destas conversas sobre prevenção e promoção de saúde em contexto organizacional e de trabalho. E hoje o tema que nos traz aqui são tendências nesta área de, particularmente a área que tu mais conheces, mais trabalhas e mais desenvolveste, que é a área de saúde, higiene e segurança no trabalho. E eu vou pedir que te apresentes para a nossa comunidade te conhecer. Pode ser? Muito bem. O meu nome é Rogério Filipe. Antes de mais, agradecer à Bond por este convite. Espero não decepcionar. Eu trabalho na área da segurança e saúde do trabalho desde 1999, primeiro como consultor externo de uma multinacional americana, e depois em 2000 e inícios de 2004 abracei este projeto da CIPRE, Sociedade Ibérica de Prevenção de Riscos Profissionais, que era uma empresa que tinha gênese espanhola, portanto tinha capital espanhol. Iniciámos esse projeto em 2004, com rigorosamente nada na mão, numa altura muito complicada ainda do entorno da segurança e saúde no trabalho em Portugal. Em 2008 fizemos um managed buyout à empresa, porque o sócio espanhol decidiu abandonar o projeto, e desde essa altura temos vindo a crescer e a solidificar nesta área. Somos desde há alguns anos PME Líder e PME Excelência, e trabalhamos nesta área, na área da segurança, à exceção da segurança alimentar, é uma questão apenas e só estratégica. Todas as outras áreas, segurança de trabalho, medicina do trabalho, ergonomia, higiene industrial, segurança contra incêndio, portanto, trabalhamos em todas essas áreas. E é um percurso, ou seja, absolutamente construído a pulso, não é? Ou seja, não foi propriamente fácil, não é? Porque não é uma área fácil, é uma área com elevadíssima concorrência, não é? Nem sempre ética, não é? Como vamos falar um bocadinho. E eu começava mesmo por te perguntar isso, ou seja, olhando um bocadinho para o mercado e olhando para esta área da saúde e segurança no trabalho, que vai sofrer ainda mais modificações, obviamente, estamos sempre em mudança, mas qual é que é o estado atual que tu vês no mercado? Quais são os desafios, mas também as oportunidades, ou seja, o que é que tu identificas e como líder de uma empresa, que ainda por cima é líder no mercado, portanto, como é que tu vês o mercado agora e quais vão ser as tendências? Sim, houve aqui o início, efetivamente, dos primeiros 10 anos, até 2014, 2015. 2014, quando saiu uma lei mais consolidada sobre os serviços de segurança e saúde no trabalho, e também quando começou a haver, por parte das entidades oficiais, uma maior presença em termos de controlo e de regulação. Mas eu acho que aqui o grande ponto de ultrapassagem desses problemas foi precisamente a pandemia. As pessoas, quando eu digo isto, ficam assim um bocadinho alarmadas. Não houve só coisas más, houve também muitas coisas boas, não só na organização do trabalho, como sabes, mas para nós foi ótimo, porque serviu também de crivo para perceber quem é que eram as empresas que estavam capacitadas e tinham capacidade para dar respostas em situação de limite, não é? Que nunca ninguém tinha passado. E, portanto, foi uma altura muito complicada, principalmente 2020 foi um ano muitíssimo complicado, muito trabalhoso, mas foi também muito importante porque definiu muitas, e não fomos só nós. Houve aqui duas situações. Houve quem abordasse a situação como vamos aproveitar isto e vamos faturar com os exames, com os Testes testes Covid? para a Covid, não é? Não foi isso que nos preocupou. O que nos preocupou foi continuar a manter o serviço Não. da melhor forma possível, obviamente com os constrangimentos que eram necessários, mas nós também tínhamos na nossa área muitos clientes que continuaram a trabalhar enquanto toda a gente estava em casa, eles estavam a trabalhar presencialmente. Portanto, isso levou-nos a ter que ter um tipo de respostas que foi muito valorizada pelos clientes e, portanto, acho que Claro, foi um claro. ponto de viragem muito importante para a área da segurança no trabalho. Ou seja, também vês que esta área agora adquiriu uma outra percepção, não só do quão importante é ter parceiros fortes nesta área, Sem para uma dúvida. organização,
como também, e eu acho que disseste aí uma questão importante, que é ter capacidade também de perceber as melhores soluções, de conseguir implementá-las, de conseguir reagir de uma forma prontamente, não é? Particularmente Exato. numa situação limite, mas que ficou, ou seja, a minha pergunta é, o Covid trouxe aqui uma percepção de que a saúde e a segurança é crítica, novamente, não é? Ou seja, assumiu um novo papel, porque eu acho que durante muito tempo havia só este foco só nos acidentes, não é? E na prevenção dos acidentes, e não se saía dos acidentes. E de repente, de facto, a saúde é muito mais complexa do que isso. Os modelos de trabalho alteraram-se muito. Isso exigiu também que os parceiros tivessem que, de facto, ter melhores soluções e que tivessem o melhor apoio a dar. Achas que vai ficar esta percepção? Ou seja, que agora já não é possível voltar atrás? Um dos grandes receios é que isto seja só agora durante esta questão da pandemia e que eventualmente agora, não é, voltemos a um bocadinho, não exatamente ao ponto onde estávamos, mas a um retrocesso na prioridade. Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que esta situação por que passámos todos acabou por nos dar maturidade. Maturidade não só a quem presta o serviço e saber o que é que tem que fazer e como é que tem que fazer bem para que que o seu trabalho seja valorizado, mas também as próprias empresas já perceberam e numa área que foi fundamental, que teve um boom nestes últimos 2 anos, que foi a questão da área dos psicossociais, não é? Eh, Nós falávamos muito de psicossociais há mais de 10 anos e que Uhum. completamente tudo a marimbar, desculpem o termo, Não, mas é mesmo para a assim, é parte, essa. para a Já- parte Rogério, psicossocial do Rogério, trabalhador. a área de saúde e segurança tem tido a sua luta, a área então de riscos psicossociais em contexto laboral tem tido uma luta ainda maior, mas vamos É lá verdade, chegar, porque é isto é uma verdade. questão só de maturidade, é uma questão de. Eu também aqui também concordo contigo, eu acho que também aqui quem fornece os serviços tem que perceber que também pode eventualmente estar a estragar o mercado ou não, não é? Porque se eu também entregar um trabalho de menor qualidade, e isto acontece também para as áreas de saúde e segurança, de facto eu estou a estragar o mercado, não é? Estou a estragar o mercado para todos. Estou a estragar Claro. a possibilidade desta área ser considerada de facto uma ferramenta crítica para criar locais de trabalho saudáveis, seguros, não é? Com futuro, porque a verdade também é que nós estamos a falar de uma questão de sustentabilidade da própria organização, ou seja, se ela Exatamente. não conseguir criar estas condições de trabalho, ela não vai ter viabilidade futura, não é? Mas em Portugal nós sabemos, e particularmente em Portugal, eu diria, porque noutros países da Europa eu acho que a lei é muito mais claramente interpretada, claramente implementada, não é? Ao contrário do que dizem, uma das críticas que fazem à segurança e saúde no trabalho é a falta de legislação e de normalização. Eu tenho a opinião absolutamente contrária. Não falta legislação, não falta normalização, e na parte da legislação temos um problema, que é a sua aplicabilidade. Porque muitas vezes nós estamos a discutir a questão da lei laboral ouvimos sempre muito a questão da concertação social, e o que eu às vezes entendo, não sei se erradamente, mas aquilo que eu entendo é que muitas vezes as alterações à lei laboral têm muito a ver com uma moeda de troca sobre, pronto, o que é que acontece, o que é que se quer? Aumentos, não é? Portanto, melhores salários, todos queremos isso. Não podendo haver melhores salários, então vamos dar aqui uma coisa qualquer, como o caso das 40 horas de formação, como uma série de outras situações, que depois, na Uma maior parte moeda dos de casos, troca, ou ou seja, não são, exato, são moedas de troca. Mas só que o problema é que, na maior parte dos casos, ou não são execuíveis, ou Uhum. então estamos aqui a fazer algo para cumprir, como por exemplo a questão da formação, que é uma área que eu acho que é também absolutamente um pilar nesta área da segurança e saúde no trabalho, só que o problema é que a qualidade da formação é muito má. E, portanto, as empresas correm atrás das 40 horas, às vezes sem perceber tipo de formação estão a contratar e qual é o impacto que ela tem. Portanto, não há, ninguém mede o impacto. Acontece a formação, acontece Acontece, sim, os riscos é tudo, é psicossociais, não assim. é? Que é, faço o estudo de Eu, avaliação de riscos, faz-se tudo, e depois, passado um ano, está tudo bem. Quer dizer, é isso. O que ninguém eu acho é a mede, ninguém aplicação, sabe. ou seja, por um lado há organizações que nem sequer aplicam a lei, certo? Ou seja, não Exato, cumprem. exato, é Há verdade. outras que eu acho que cegamente aplicam a lei, mas sem nenhum tipo, como estás a dizer, orientação estratégica, não é? Porque eu posso cumprir 40 horas de formação que não acrescentam valor nenhum à minha organização, Exatamente, não é? E posso exatamente, cumprir todos os requisitos de saúde e segurança e posso fazer uma avaliação de riscos psicossociais e na mesma isso não acrescentar qualquer tipo de valor ou mudança do ponto exatamente. de vista de condições de trabalho.
Mas lá está, não falta legislação, não é? Existe legislação, existe um quadro, existem, se calhar, aqui diferentes interpretações desta legislação ou o seu desconhecimento, que eu também acho Exato. que em alguns casos há mesmo desconhecimento, e já falámos uma vez sobre isso, que é esta questão de também pessoas que muitas vezes estão dentro das organizações que têm pelouros relacionados com a área da saúde e segurança desconhecerem aquilo que é vital para esta área, não é? Isso acontece-nos muito. Mas essa é uma eu acho que essa é uma responsabilidade nossa. Eu acho que o desconhecimento beneficia quem não está de uma forma séria no mercado. Esse é o outro problema. Por isso é que eu acho que estas sessões são importantes e tudo o que seja esclarecimento nesta área é importante para as pessoas perceberem que não vale a pena ter um contrato, um papel, uma ficha de aptidão. Isso é apenas um fim, porque até chegarmos aí há um trabalho muito grande que tem muito impacto nas organizações e que tem muito impacto nas pessoas. E isso tem que ser entendido pelas empresas, sem dúvida. Sem dúvida. Tu achas, ou seja, obviamente que há muita diversidade de clientes, há muita diversidade de organizações e o nível de maturidade que elas têm nos processos é muito distinto, mas sentes que de uma forma geral, até estas pressões que estamos a dizer, ou seja, cada vez mais esta área vai ser regulada, ou seja, obviamente, aliás eles estão a preparar, não é? Não sei se vai sair, possivelmente não vai sair ainda nesta legislatura, mas já não sei de certeza, mas o livro verde, não é? Portanto, ou seja, uma atualização também do ponto de vista da, da legislação inerente a esta área, mas sente que as empresas de facto estão a acompanhar, ou seja, diferentes níveis de maturidade, mas estão a acompanhar estas tendências, estão a perceber a importância de facto de melhorarem estes processos, terem melhores formas de estar, de gerir este processo de saúde e segurança. Ou seja, Sim, sem dúvida. Até porque tem tido um problema grave nos últimos 2 anos também com a questão da pandemia, que é a questão da contratação, não é? Cada vez tem sido mais difícil contratar e cada vez mais difícil contratar pessoas comprometidas. E esta é uma área que pode ser muito importante nesse sentido, não é? Porque hoje em dia, como sabes, o acesso à saúde está a ser. Não, eu estou a constatar uma realidade, não estou a fazer nenhuma avaliação não, mas política. é É, verdade, é é uma é verdade. uma constatação que nós vemos todos os dias e, portanto. E não percebemos porque e nós aqui temos essa vantagem, porque temos empresas com pessoas efetivamente já de um escalão grande e que têm acesso e têm seguro de saúde e têm acesso à saúde e, portanto, não têm esses problemas, mas temos aqui muitas pessoas que o único contacto que têm num ano com o médico é com o médico do trabalho, ou as únicas análises que fazem, ou os exames complementares, é com a medicina do trabalho. E isso é extremamente valorizado pelas pessoas, porque é a forma que têm de poderem acompanhar o seu estado de saúde também e terem um trabalho muito mais seguro e muito mais saudável, como é óbvio. Sem dúvida. Ou seja, no fundo também é um bocadinho responder aqui à questão do acesso à saúde e de dar ferramentas para conseguir reter estas pessoas, não é? E conseguir dar-lhes condições que elas consigam valorizar para além do salário, para além das condições. Exatamente. E julgo que vai haver também alterações nessa área, porque há um déficit muito grande de médicos do trabalho, porque até há pouco tempo olhava-se apenas para o número de médicos de trabalho que existiam, não se percebia quem é que estava a operar ou não, e há muitos médicos de trabalho que já não estão em atividade. Ótimo. Uhum. E, portanto, estamos cada vez com mais dificuldade em conseguir esses médicos. E depois, por outro lado, há também aqui uma série de situações, como a parte da medicina curativa, os meios complementares de diagnóstica, prescrição eletrónica de medicamentos, que nós já estamos a implementar em várias empresas, que permitem que os trabalhadores não tenham que se deslocar aos centros de saúde, tenham um médico de família, entre aspas, dentro da própria empresa, Uhum. com as vantagens que tem, não só para a empresa, como obviamente também para o Estado, que não tem tantos custos e não tem uma pressão tão grande sobre o sistema, como é óbvio. Sim, sim, ou seja, também uma maior complementaridade de resposta e uma maior capacidade de integrar aqui várias abordagens, não só a medicina tradicional do trabalho, com a questão da Exatamente. avaliação anual, por exemplo, mas sim esta questão da medicina curativa também, de estender aqui, e dar acesso, não é? Ou seja, a pessoa se precisar tem Exatamente. acesso. O E a tal órgão, acesso por um universal lado tem à parceiros, saúde, diga. desculpa, o tal acesso universal à saúde que está na nossa Constituição, tem sido pouco lembrado no que toca aos serviços de saúde ocupacional, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Não, mas e acaba por ser uma resposta que eu acho que em muitos países, não é? Continua a ser, ou seja, países que também de facto têm uma dificuldade no acesso, não é? E que é muito por privado,
os empregadores cada vez mais têm um papel fundamental, não é? Ou seja, não têm que necessariamente ter essas estruturas internamente, podem ter parceiros que conseguem agilizar essas respostas. Exatamente. E aqui o problema é a questão do controle. Como as entidades em Portugal têm tido nos últimos anos alguma dificuldade no controle dos seus sistemas, o que é que acontece? A tendência é sempre cercear o acesso aos serviços, não é? Para que não haja abusos. Se nós tivermos um sistema que seja possível controlar, não é? E controlar de forma fácil, e não é ter uma pessoa à frente do computador a ver o que é que o outro está a fazer do outro lado, há muitas formas de o fazer, e seria muito mais fácil e as empresas teriam possibilidade e capacidade de fazer um serviço melhor e ajudar o próprio Estado neste problema que vai ser ainda maior, porque todos os anos vão sair médicos e, portanto, vai ser. E não Vai há ser reposição, não complicado. é? Porque eles próprios também encontram outras, ou seja, há aqui dificuldade também de retenção de talento, não é? No É verdade, SNS e pronto, e é obviamente, verdade. e todas as organizações. De uma forma geral, ou seja, o setor é competitivo, não é? Sim. Um, neste caso, a tua empresa tem um posicionamento ibérico. Como é que lês o setor, e o futuro deste setor em termos do mercado que conheces melhor? Neste caso, Uhum. ibérico, mas depois também comparando com a Europa e outras tendências que eventualmente tens. Qual é que é o futuro para esta área? Sim. Como é que tu vês crescer? Pode ser só uma visão tua também, não é? Ou seja, Sim, o que eu vejo não se aplica só à segurança e saúde no trabalho. O que está a acontecer a nível europeu e mundial tem a ver com a concentração. Portanto, o que está a ver é as grandes companhias estão a adquirir as mais pequenas. Portanto, há um fenómeno que os pequenos vão sofrer nos próximos anos, que tem duas saídas. Ou são absorvidos por uma grande companhia, ou vão acabar por não ter capacidade de resposta, porque não têm escala para fazer frente às grandes empresas. E isso está a acontecer hoje já em Portugal, portanto, estamos desde há um ano, 2 anos para cá, várias empresas e grandes empresas espanholas desta área estão a vir para Portugal e estão a comprar, portanto, estão a adquirir empresas da área da segurança e saúde no trabalho. Portanto, eu prevejo que nos próximos anos vai haver uma grande concentração, aliás, como aconteceu em Espanha. Espanha tem um sistema bastante diferente do nosso, porque nós temos os acidentes de trabalho com as seguradoras ditas comerciais. Espanha, os acidentes de trabalho são assumidos pela Segurança Social. hum, Portanto, existiam as mútuas e eram as mútuas que, para além de segurar a parte dos acidentes de trabalho, prestavam os serviços de segurança e saúde do trabalho. Como houve vários problemas, porque os espanhóis são muito parecidos connosco, quando há muito dinheiro a rolar. E então, obviamente, foram obrigados a separar as empresas, os serviços de segurança e saúde no trabalho das mútuas. Isso aconteceu há uns anos atrás. E depois houve o tal fenómeno, é o que vai acontecer agora em Portugal, portanto temos aqui um atraso de alguns anos, mas é o que vai acontecer, que é a aquisição de empresas mais pequenas por grupos maiores, e portanto o mercado vai ficar um bocadinho mais curto. Quer dizer, isto vai ter vantagens e desvantagens. As vantagens é que estas empresas em Espanha têm um know-how muito grande, principalmente na área da segurança e da higiene industrial e da ergonomia. Nós somos um bocadinho mais avançados a nível da saúde, sinceramente. Temos as coisas organizadas de uma forma um bocadinho diferente. Mas é o que vai acontecer, portanto, aliás, vê-se cada vez há menos empresas de prestação de serviços, muitas não aguentaram a pandemia, infelizmente, ou felizmente, porque temos de também ser um bocadinho pragmáticos, porque nós não podemos andar a pagar as empresas que não são claro, viáveis, claro, claro. não, que não Ou pode seja, também acontecer. ao mesmo tempo é uma forma ou seja, do mercado em si só selecionar quem são os mais capazes, não é? Exatamente, sem dúvida. Mas esta questão da aglomeração pode não trazer aspectos positivos, não é? Porque se o mercado depois ficar concentrado em dois, três players, por exemplo, não Sim, é? Isso claro, vai. obviamente. A primeira tendência vai ser a questão do preço, obviamente, os preços vão subir. Eh, Apesar de que em Portugal os preços dos serviços de segurança e saúde no trabalho estão muito abaixo daquilo que é normal em Espanha ou noutros países da Europa, em França, Inglaterra e tudo isso. Eh, mas também teve a ver um bocadinho com a massificação e é isso que tem que se mudar um bocadinho. Nós não podemos pedir a um senhor que tem um café com dois trabalhadores que tenha o mesmo nível de serviço
que tem uma grande empresa de distribuição alimentar, por exemplo, isso não tem cabimento, e hoje a lei não faz qualquer tipo de distinção. Uhum. E depois tem a ver um bocadinho com os exames médicos. Eu acho que há aqui um abuso entre aspas, vá lá, na questão dos exames médicos. Fazem-se demasiados exames médicos e banaliza-se muito o exame médico. E depois acaba por se fazer aquilo que todos nós ouvimos. Foste ao médico do trabalho, sim, então o que é que ele fez? Perguntou-me se eu fumava, se comia não sei do quê, pronto, e mandou-me embora, nem me deu atenção, nem olhou para mim, pronto. E isso não pode acontecer, não é? Portanto, é preferível fazer menos exames com mais qualidade e focar nas atividades de risco, nas pessoas de risco, portanto, fazer um plano diferente. A legislação, inclusive, até comentei isso no outro dia com uma médica, que é, a legislação atual já prevê que a periodicidade dos exames não seja aquela que está na lei. Portanto, o médico do trabalho pode dar outra periodicidade. O problema é que depois, em sede de inspeção ou de auditoria, A leitura é cega, não é? Seguridade Social, ou o que seja, os auditores vão dizer, não, o senhor tem que fazer 2 em 2 anos, ou tem que fazer todos os anos de acordo com a idade. Acordo. E, portanto, enquanto não mudarmos essa mentalidade, É vamos verdade, estar é aqui com verdade. as unidades móveis, que é outra coisa que não consigo entender, a fazer, desculpa o termo, chouriços, não é? Aquilo faz É, lembrar as é, fábricas é. que andam um pouquinho de um lado e com o devido respeito por todas as Eu pessoas, acho que e sai a salsicha do outro, não é? Não pode ter. eu acho que, pelo menos as minhas experiências, quando fui empregada de outras organizações e que tive, não é? Ou seja, lembro-me que, opá, de facto, há experiências que são mesmo muito más de serviço, não é? E nós não conseguimos esquecer isso. Exato. É difícil também para os colaboradores, mas eu acho que, pronto, como tu disseste e bem, eu acho que tem havido uma evolução muito positiva. Acho que a qualidade, ou seja, o facto de nós, do mercado ter autosselecionado, não é? Perante a situação que vivemos durante o período pandémico, uma alteração também, eu acho, do ponto de vista das exigências que as pessoas têm, não é? Face ao serviço e as próprias organizações que precisam também de fundamentar melhor as suas decisões. Portanto, elas precisam de facto ter aqui um parceiro que lhes dê outro tipo de inputs e capacidade de decisão e de perceber quais são os seus grupos de risco, como é que ela pode atuar de uma forma verdadeiramente preventiva. E eu acho que aí, claramente, então, um parceiro na área da saúde e segurança é crítico, não é? Porque tem acesso a uma informação que é muitíssimo relevante e que, quando tratada confidencialmente, pode ser de facto usada de uma forma estratégica para garantir que estamos a promover saúde e que estamos a reduzir aqui a probabilidade de doença, não é? Particularmente na população que temos. Mas ainda estamos um bocadinho longe disso, eu acho. Sim. Estamos ainda muito, lá está, no cumprimento da lei. Pronto, é algo que não é considerado estratégico, apesar da pandemia, de facto, houve aqui um novo olhar sobre estas áreas. Mas como estás a dizer, muitas vezes eu sinto que esta questão das grandes empresas não quer dizer mais qualidade. Ou seja, não traz necessariamente mais qualidade, não é? Porque depois também é aquele mercado competitivo per si, não é? E não necessariamente em foco das organizações, em foco das pessoas e em foco efetivamente dos resultados que se querem Sim. atingir. Porque é óbvio que todas as empresas têm o ânimo de lucro, não é? Eu costumo dizer, eu tenho que pagar ordenados, eu tenho que pagar aos meus prestadores de serviço, aos meus fornecedores, e portanto, obviamente tenho que ter lucro. Mas o problema é que o que está a acontecer com as grandes organizações é que o lucro é pré-definido, logo à partida. Portanto, independentemente da qualidade do serviço que vamos prestar, eu tenho que ter aquele lucro. E obviamente que na maior parte dos casos, e quando nos propomos ao acionista fazer aumentos de 20%, quando sabemos que as nossas margens não permitem isso, temos que ir buscar a algum lado. E, portanto, aí vai bater, obviamente, sempre. E nós temos a ter essa experiência em várias, e aliás, vocês também, com certeza, em várias áreas, não é? Portanto, mesmo empresas que antigamente tinham serviços e tinham produtos muito bons, cada vez as coisas estão a decair mais, É porque isso, depois é cada isso. vez também há menos concorrência e, obviamente, não havendo tanta concorrência, a empresa, a pessoa não se queixa, não é? Ou queixa-se, mas não tem alternativa, tem que continuar Uhum. portanto, entramos aqui numa pescadinha de rabo na boca, não é? Eu acho interessante dizer assim, ou seja, eu acho que, por exemplo, a área toda em que nós mais estamos focados, não é? Do ponto de vista da intervenção psicológica, tudo que tem a ver com riscos psicossociais e depois, então, na capacidade de facto de fazer mudanças, nós estamos muito atrasados. Ou seja, eu acho que o nosso mercado ainda está naquela fase, a pandemia veio proliferar o tipo de decisões que as organizações podem ter disponíveis. E eu acho que pequenas organizações estão também a fazer já soluções de programas de apoio ao colaborador, que já estavam no mercado em Portugal, mas que não eram nada conhecidas e que ainda era só mesmo assim, tipo, um mercado quase de nicho. Eu acho que nós estamos naquela fase da grande diversificação,
Depois vai haver, obviamente, uma seleção do próprio mercado e da qualidade das soluções apresentadas. Não sinto que nestas áreas, não quer dizer que ou seja, nós vemos muitas empresas da área de saúde e segurança que estão também a dizer que fazem esta área, é verdade. Mas o que eu sinto é que o foco é diferente, certo? Ou seja, e acho que eu continuo a acreditar que, por exemplo, a questão de uma rede das parcerias tem na mesma o seu lugar. Não necessariamente. Agora, uma empresa pequena, isolada, é que vai ter muito mais dificuldade em conseguir furar, não é? Agora, quando nós conseguimos nos diferenciar e acrescentar valor, mesmo que trabalhemos só em rede e não seja só uma grande organização, eu acho que isso muitas vezes o cliente já está mais disponível e nota-se muito isto, não quero um prestador para tudo, porque eu já percebi também que é quase impossível um único prestador conseguir fazer tudo, não é? Exato. E, portanto, esta questão das redes, eu noto isso, apesar de, obviamente, a Bound ser uma empresa ainda muito pequena, ser muito recente, o que eu sinto também é que eu acho que vai haver outras formas de atuar e outros mercados e outras capacidades que, eventualmente, nós agora, se calhar, não estamos a ver, não é? Porque parece que já está tudo inventado e não está. Eu não tenho essa sensação. Tenho a Não, sensação não, não, que não vai está haver, mesmo. tem que haver novas ferramentas, e particularmente então para as nossas áreas, mas também para as vossas. Ou seja, eu Exato. acho que necessariamente o modelo que temos de serviço e de produto pode mudar também. E as empresas, obviamente, vão ter que fazer esse caminho, não é? Sim. Mas concordo contigo neste sentido, porque, por exemplo, na área, particularmente do Employee Assistance, dos programas de apoio ao colaborador, outros mercados mais maduros, neste momento é uma commodity, portanto, agora esmagou-se o preço. Portanto, há uma uniformização daquilo que é o serviço prestado, mas na verdade estamos a competir por coisa nenhuma, não é? Ou seja, não há, ou seja, e o que está a haver é que outros parceiros que têm outras ferramentas, que eventualmente já começam a ter outro tipo de desenvolvimento de serviço ou produto digital, começam a entrar no mercado e a ameaçar os que lá estão, não é? Ou seja, que estão a discutir quem é que é o único, quem é que é o maior da Europa, ou o maior, não sei o quê. Claro. Parece quase uma Esse, guerra de egos, não é? Ou é, seja, é uma esse, forma. essa tem sido também a nossa estratégia nos últimos anos, porque a área laboral foi uma das áreas que menos desenvolvimento em termos informáticos teve. E as coisas estavam sempre um bocadinho, não havia produtos. Nós temos desenvolvido produtos próprios também, em termos informáticos, e continuamos, estamos sistematicamente a lançar, vamos lançar agora um serviço novo para ajudar as empresas, que é o Easy Booking, que vai permitir que o trabalhador receba a notificação do seu exame e possa ele marcar com acesso à agenda do médico, com acesso à agenda do laboratório, do enfermeiro, e, portanto, estamos nesse sentido. É um bocadinho. Nós temos que estar um bocadinho mais à frente do É que, isso. do que a nossa concorrência. Agora, não basta ter ferramentas informáticas, não é? Eu posso me ir gabar, elas têm que funcionar, obviamente, não é eu ter as ferramentas em baixo na parte do dia, portanto, isso não vai ajudar. Mas já temos a nível da análise dos acidentes de trabalho, a nível das doenças profissionais, a nível das avaliações de risco, dos planos de ação das avaliações de risco. Portanto, temos aqui uma série de ferramentas que temos desenvolvido para os nossos clientes, porque é isso que eles também exigem de nós. Portanto, a empresa do tipo que está do outro lado ao telefone a receber a chamada e olá, eu sou a Marta, quem é que posso ajudar? Já está ultrapassada, não é? Portanto, essa ideia está ultrapassada e vai ainda ficar mais, porque a questão da inteligência artificial, portanto, já adiantando um bocadinho em termos de perspectivas, com todas os problemas que vai ter e que já toda a gente falou, mas eu, como gosto de olhar para as coisas, para o lado positivo das coisas, vai nos ajudar imenso, porque nós temos muitíssima informação, que hoje dificilmente conseguimos tratar de uma forma célere e eficaz. E se Uhum. calhar a IA vai nos ajudar aqui a criar soluções muito mais ajustadas a cada situação e a cada cliente, não é? Portanto, é um E desafio que nós vamos personalizar, ter não agora é? nos Ou seja, próximos esta tempos. personalização, esta capacidade de conseguir, de facto, depois Também. desenvolver este serviço de uma forma mais personalizada, inteligente e ao mesmo tempo automática, ou pelo menos algum. Eu continuo Claro, a achar que as pessoas são importantes, não é? Agora, não têm é que estar em todas as partes do processo, é só isso. sem Ah, dúvida. nós vemos isso até, por exemplo, recentemente as notícias do retalho, não é? Daquelas lojas que deixaram de ter pessoas e deixaram de ter clientes também. E, portanto,
O que também demonstra que se calhar nós não... Há partes do processo que têm que ser mesmo com interação humana, há outras que eventualmente nós até preferimos que não seja, não é? Para ser mais ágil. Olha, Rogério, uma última Nós pergunta. começámos com uma ficha de aptidão e com centenas de folhas de Excel, não é? E aqui a questão foi essa. O que é que eu hei de ter uma pessoa a trabalhar folhas de Excel se essa pessoa pode estar a fazer um trabalho muito mais produtivo e muito mais ativo do que andar a lamber folhas de Excel? Quer dizer, isso não faz sentido nenhum. Portanto, eu continuo a ser um grande apologista das pessoas. A inteligência artificial aqui terá de ser sempre uma muleta, um apoio e nunca uma substituição, porque isso, quem for e quem der esse passo, vai depender, obviamente, também da atividade. Mas na nossa atividade, que é uma atividade que é muito exigente em termos de razão humana, vai ser muito difícil ter sucesso se partir para aí muito atabalhoadamente e muito rapidamente. E há muita responsabilidade, não é? Com questões de saúde e de segurança, há uma responsabilidade também muito forte, não é? Ou seja, delegar isso numa questão de uma inteligência que não é a nossa, não impede que, na mesma, há a responsabilidade legal da parte da organização, há a responsabilidade da parte dos profissionais, não é? Portanto, necessariamente, se eu fizer um erro, faço um erro, ponto, não é? Eu posso usar o que eu quiser, mas a responsabilidade é sempre, obviamente, de quem está a tomar a decisão. Rogério, uma última pergunta assim mais pessoal. Como é que tu te imaginas a trabalhar em 2030? O que é que vais estar a fazer? Vais continuar a liderar a CIPRO ou não? Quais são os projetos? Sim, os projetos é para continuar a fazer crescer a empresa e a solidificar a empresa. Não queremos ser a maior empresa do mercado, sem dúvida, não é esse a nossa filosofia não é essa, porque nós olhamos para o cliente como um único parceiro, cada um deles é único e diferente. E, portanto, dificilmente eu conseguirei chegar a todos e, portanto, a nossa ideia é sempre desenhar projetos à medida de cada necessidade e de cada parceiro. Eu sinto-me aqui na CIP, sem dúvida nenhuma, se tiver saúde para isso, mas ainda sou novo, tenho 54 anos, portanto, acho que é só aos 68, não é? Que nós escolhemos. Não, para o empreendedor normalmente não há, quer dizer, não há limite. Não, era isso que eu ia dizer. Não, eu não penso nisso porque não me vejo sem ter qualquer atividade e, portanto, eu acho que aí as pessoas, se olharem um bocado à volta, vão perceber que é óbvio que tem que haver um equilíbrio da vida pessoal e da vida profissional, sem dúvida nenhuma. Sem isso, a nossa saúde mental e física não é boa. Mas o facto de largarmos tudo, às vezes, não é bom também, porque retira-nos uma parte de nós, e isso é muito importante. E às vezes há pessoas que fazem isso e que se arrependem muitíssimo, mas depois já não conseguem voltar atrás, porque saindo do círculo é muito difícil de entrar. Portanto, vejo-me nesta área a tentar ajudar, e sempre foi essa a nossa postura. Tivemos sempre uma atitude positiva perante as coisas, apesar de muitas adversidades, apesar do esforço que temos que fazer e da carga fiscal que existe em Portugal e dos problemas que são colocados todos os dias às empresas, que nos retiram muita força para fazer o nosso trabalho no dia-a-dia, mas eu sinceramente vejo-me a continuar a tentar arranjar soluções para os nossos clientes e a tentar melhorar todos os dias, sem dúvida nenhuma. Olha, muito boa sorte, Rogério. Estamos cá para te acompanhar e ver. Muito obrigado, eu que agradeço. Desenvolver-se. E até uma próxima oportunidade em que possamos conversar. Muito obrigado, então. Obrigada, Rogério. Obrigada.